Olá pessoas, bem-vindos a um vídeo para aprender a fazer carrossel com HTML, CSS e JavaScript para controlar o movimento automaticamente. Vamos lá. Para começar, vamos criar aqui a parte do HTML e CSS mínimos para a gente poder começar a configuração do carrossel. Eu já tenho aqui a minha pasta de projeto selecionada no Sublime e agora eu vou criar os arquivos e as estruturas de pastas necessárias para o nosso projeto. Então aqui na pastinha do carrossel, botão direito New File e já dando um Ctrl S para salvar, crio o meu index.html, que é onde eu vou querer o meu carrossel. Sendo que o arquivo é de extensão HTML, basta eu escrever HTML e dar 2 tabs, que o nosso Sublime complementa com a estrutura mínima desse HTML. Vou colocar aqui no título carrossel. E, por enquanto, só a gente testa daqui a pouco e vai adicionando os elementos para você entendendo o passo a passo dessa criação. Eu vou precisar de um CSS, obviamente, então vou criar uma pasta. New Folder, CSS é o nome que eu gosto de dar para a pasta, e dentro da pasta do CSS é um novo arquivo, que com Ctrl S já vai ganhar um nome, eu vou chamar de estilo.css. Está feito o meu arquivo. Está dentro da pasta do CSS, basta que index conheça esse arquivo. Portanto, aqui vou fazer o meu link de referência, onde eu digo que na pasta de CSS o arquivo é estilo.css. Para testar se o vínculo está correto, se o endereçamento está correto, vamos no estilo e vou jogar no body uma regra bem horrorosa de cor de fundo, só para ver se entrou a regra de CSS, se ele realmente está ativo, se o vínculo foi feito corretamente. Para testar, vamos abrir no navegador. Então, feito a regra e tendo HTML, botão direito no HTML, Open in Browser. O navegador abre e, como você está observando, está fundo vermelho, portanto, o CSS, ok, está vinculado corretamente, está funcionando do jeito que deveria. Ótimo. Agora, vamos voltar e tirar esse vermelho, porque arde os olhos. O CSS não é vermelho porcaria nenhuma. Já vou aproveitar o momento para tirar margens e paddings do corpo, para a gente ter um banner full screen, sem espaçamentos nas bordas da nossa body. Isso agora não vai ter recurso nenhum visual. Se eu der um Alt Tab aqui no F5, você só vai sentir o vermelho indo embora, mas o resto você não percebe. E aí, vamos construir então a estrutura mínima para o nosso carrossel de imagens. E falando que é um carrossel de imagens, melhor hora para colocar as imagens não existe. Então vamos criar uma pastinha. Essa pastinha vai ser de Images. Se você quiser fazer uma subdivisão na pasta de imagens do teu site, criando uma pastinha só para as imagens de carrossel, pode sem problema nenhum. Eu vou fazer direto aqui na pasta de imagens, sem problema algum. Eu já tenho essas imagens separadas, então eu vou abrir aqui o meu arquivo, a minha pasta, né? Vou colocar aqui na janela para vocês verem. Estou na pastinha do projeto, eu tenho a pastinha de imagens vazia, mas eu sei que eu tenho essas imagens em algum lugar. Então eu vou copiá-las de lá e vou trazê-las para cá. Eu tenho 4 imagens previstas então para o nosso trabalho de criação do nosso maravilhoso carrossel. Nota que ele já aparece no Sublime, as arquivos de 1 a 4. Vou fechar aqui e vou te mostrar quais são essas imagens. Eu peguei 4 imagens de séries de Netflix. Eu peguei aqui uma imagem grandona do Stranger Things, uma do Arcane, né? Que é do League of Legends. Eu peguei aqui o Demolidor e eu peguei aqui também o Round 6. Tá? Então são imagens grandes. Perceba que eu vou ter uma preocupação sim com essas imagens, não com a qualidade de tamanho, isso a gente sempre tem, mas é bom que elas estejam já do mesmo tamanho, ou pelo menos da mesma proporção. Todas elas 16:9. Porque assim eu quero. Se eu fizer uma sequência de banners que são quadrados, uns quadradinhos, vão ser o nosso banner, também sem problema nenhum. Só basta que você deixe todas elas parecidas em dimensões. É 4:9, 16:9, 16:20. Qual que é a proporção da imagem? Mantenha elas do mesmo tamanho, porque assim não vai haver distorção. Tá? Então, tratamento de imagem, acredito que você estuda isso separado. Tá? Vamos lá. Eu já tenho tudo preparado, já está tudo certinho. Agora vamos começar a pensar quais são as blocagens que eu preciso para fazer esse banner. Eu vou começar criando uma div. Essa div eu vou dar uma classe para ela e vou chamar de, por que não,
carrossel. Carrossel. Se você quiser escrever carrossel em inglês, também fica à vontade, tá? Mas tanto faz. Ou qualquer outro nome de classe. O que eu vou ter dentro dessa região de carrossel? Eu vou precisar das fotos, e a gente vai chamar isso de slides, porque lembra uma apresentação de slides, né? Uma sequência de imagens a ser exibidas, então a gente vai ter uma seção para controlar esses slides, portanto pode ser section, pode ser div, pode ser article, vou fazer com div mesmo, e vou chamar de slides, e aqui dentro vão ficar os slides, então vamos colocar os slidezinhos dentro, cada imagem vai estar dentro de uma div, essa é div, então tem um image. Você pode, e a gente vai até o final do vídeo fazer uma conversão, a gente vai poder fazer essas imagens como background também dessas divs, tanto faz nesse momento, eu prefiro agora nesse momento explicar com a imagem na própria página, então o arquivo chama JPG, beleza? E vai ter vários desses, então vamos padronizar nomes para copiar vários. Essa div é um dos slides, portanto eu vou chamar de class slide no singular, e aqui o agrupamento dos slides vira slides. Tudo bem? Acho que está claro a língua portuguesa. E para a gente poder depois fazer formatações e até mesmo controlar as transições, cada slide separado vai ter uma classe para ser o seletor desse elemento, para que a gente possa facilmente, via CSS ou até mesmo via JavaScript, pegar um dos slides. Porque se todos os slides forem slide somente, eu vou trabalhar sempre com os 4 ao mesmo tempo e eu não quero. Então vamos dar como se fosse um identificador único para cada um. Esse vai ser o slide 1. Vamos fazer agora o slide 2, o 3 e o 4. E aqui você tem que ver quantos slides você quer no seu banner rotativo. Eu estou dando um exemplo com 4, mas se você tiver vontade de ter 6 imagens, basta você ter 6 imagens e fazer 6 slides. O S1, o S2, o S3, o S4, o S5 e o S6 no seu caso. No meu eu vou parar no 4. Legal. Troca as imagens, a imagem 2 é 02, a imagem 3 é 03 e a imagem 4 é 04. Agora eu já tenho as imagens que vão ser mostradas em formato de carrossel automático. Mas ainda, obviamente, não está assim. Vamos ver, salva, volta para o navegador e vamos ver as imagens gigantescas uma embaixo da outra, porque a expectativa é essa, eu estou com divs são display blocks são isoladas por linhas, ocupam a linha inteira, então vai ficar uma embaixo da outra. Vamos ver. Olha lá, comecei com a figurinha, imagem 0, padding 0 do Barry, a primeira imagem é do Stranger Things, a outra do Arcane, a outra do Demolidor e a outra do Round 6. A previsão está perfeita, é isso que eu queria 4 imagens das 4 séries. Claro que depois a gente vai fazer CSS para que elas fiquem uma do lado da outra, porque o slide vai rodar da direita para a esquerda. Beleza? Bom, o que mais que costuma ter nesses banners? Os indicadores. Tradicionalmente a gente tem umas bolinhas. Então, se tem 4 figuras, vão ter que ter 4 bolinhas para eu ver quantas imagens tem no meu banner, no meu carrossel rotativo. Então, se tiver 6, vão ser 6 bolinhas. Se são 8, são 8 bolinhas e assim por diante. Então, eu quero fazer essas bolinhas, porque eu não tenho essas bolinhas aqui e eu vou precisar. Então, estruturalmente, no HTML, vamos colocar esse cara. Então, lá no meu Sublime, logo após os slides, ainda dentro da área do carrossel, eu vou fazer uma div class e vou chamar esse cara de indicadores. Eu vou chamar as bolinhas de indicador, tá? Por isso que eu chamei de indicadores, plural, porque agora eu vou ter vários indicador, singular. Como é que vai funcionar isso? Bom, vai funcionar da seguinte forma. Aqui eu vou criar labels. Se você sabe e já usou labels em formulários, por exemplo, você sabe que a label você pode especificar quem ela representa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu tiver um nominho aqui de um elemento, quando eu clicar na label, se ela é uma label para alguém, o clique nela leva uma consequência para esse alguém. Então vamos lá. Se eu tiver uma label para uma caixa de texto, vou colocar aqui, não tem nada a ver com o nosso projeto, mas só para você entender. Eu tenho um input type text, que tem o nome, sei lá, txt, nome, e um ID, porque eu gosto de trabalhar com os dois,
eu tenho uma caixa de texto simples. Se eu falar que esse label é para o txt-nome, olha o que vai acontecer. Presta atenção, tá horroroso, mas vamos testar. No final das minhas imagens, eu ganhei agora uma caixinha de texto. E eu não estou com ela selecionada. Para selecionar, para poder digitar dentro dela, eu tenho que clicar nela para passar a digitar. A label vai me ajudar a clicar e selecionar esse elemento sem mesmo clicar nele. Eu posso clicar na informação sobre o que é isso. Bom, não vi isso, Fred. Claro que não, você não pôs nada aqui. Aqui é a label da caixa de texto. Deixei bem horroroso, que é para você ver bem grandão lá no final da página. Se eu clicar na body, nada acontece, mas se eu clicar na label, este elemento que está vinculado à label ganha foco. Beleza? Então a ideia do label for é que você possa clicar no texto da label e ele leva essa informação, essa seleção do objeto referenciado no item for, no atributo for. E por que eu estou querendo fazer isso para os meus indicadores? Porque eu vou criar os meus indicadores, labels, que eu posso formatar do jeito que eu quiser no CSS, mas eu vou ter que, quando eu clicar neles, ter uma ação detectável pelo CSS, detectável pelo JavaScript. Então, olha o que nós vamos fazer. Não vai ter input porcaria nenhuma, claro que não. Eu vou ter aqui um texto qualquer, na verdade não vou deixar texto nenhum, mas vou só para brincar, vou colocar o número 1. Eu tenho 4 figuras, então eu vou ter aqui o número 2, o número 3 e o número 4. Tá horroroso, mas você vai ver que vai ficar legalzão no final. Cada um desses caras vai ser da classe indicador. Isso só para facilitar o CSS, para a gente poder fazer corzinha, fazer uma série de configurações para esses caras. Então, todos eles são indicador. Singular, dentro do agrupamento da div indicadores. E eles são para quem? Então, agora que é o pulo do gato. Lá dentro da região dos slides, antes mesmo dos slides acontecerem, eu vou usar input. Só que não vai ser input type text, como agora há pouco. Nós vamos usar o input type radio. O radio, que é o radio button, ele é uma bolinha de seleção. E se tem várias bolinhas de seleção, só pode uma bolinha estar selecionada de cada vez, estar checada de cada vez. Então nós vamos fazer um grupo de radio buttons. Se eu tenho 4 imagens, 4 radio buttons. Então vou dar um nome para ele, vou chamar de slide, que ele vai representar aquele slide. Vou colocar um ID nele também, e esse ID vai ser slide 1, porque esse é o primeiro. E vou ter vários, no caso aqui 4. 2, 3 e 4. Todos eles são do tipo radio e todos eles têm que ter o mesmo nome, porque é esse mesmo nome que garante que quando eu selecionar o segundo, eu desmarquei o primeiro, terceiro e quarto. Se eu marquei o quarto, eu desmarquei automaticamente o primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, eles são exclusivos entre si. Só que eles são diferentes. Então, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Legal? E eu já quero trazer o primeiro com a bolinha selecionada. Então, vou tacar uma propriedade checked aqui, para garantir que ele está checado. A regra oficial do HTML muitas vezes diz que a propriedade checked pode ser escrita desse jeito, mas o certo mesmo é ter ele e a sua indicação de que ela realmente está marcada. Não escreve checked, é assim. É meio redundante, a gente olha, checked é igual a checked. Me parece óbvio. Então tem programador que não escreve o valor e tem programador como eu que digita a cláusula inteira, né? A propriedade e o seu valor inteiro. Mas funciona só com um checked sem dar o valor igual ao checked entre aspas. Eu gosto de manter o padrão só. Bom, beleza. O que isso faz visualmente? Vamos ver. Lá na página. Lá no topo existem agora 4 radio buttons exclusivas entre si. Essas 4 bolinhas, se você gostar da aparência delas ou gostar de formatar esses elementos de input type radio e quiser ser as próprias bolinhas que vão ficar no banner, fica à vontade. Eu acho feio. Acho que a gente pode personalizar a nossa própria bolinha de seleção. E por isso eu fiz aquelas labels lá de baixo. O
que eu quero dizer é que quando eu tenho esses 4 labels, que agora são números, quando eu clicar no 4, se eu apontar o for para o quarto elemento lá de cima, o quarto tem que estar selecionado. Se eu clicar no primeiro label lá de baixo, ele tem que selecionar sozinho esse elemento. Porque é como funciona o label for. Ele vai para aquele elemento para qual ele foi criado. Então, vamos testar. Lá embaixo, for quem? Esse é para o slide 1. Esse é para o slide 2. E esse é para o slide 3. E esse, por último, slide 4. Vamos testar agora a teoria de mudar. Clicando lá embaixo e vendo se lá em cima mudou também. Vou ficar rolando que nem um desgraçado aqui, passando para baixo. Então, vamos lá. Eu comecei com o primeiro marcado. Lá embaixo eu decidi clicar no 3. Cliquei no 3, ele foi e mostrou para mim que ele mudou para o 3. Se eu for lá para baixo e clicar no 2, ele vai lá e põe no 2. Então agora a minha escolha por labels estão refletidas nesse agrupamento de radio buttons. E aí a gente vai poder, via CSS, sabendo qual é o radio button que está com o checked, tomar uma atitude para o banner andar. Beleza? Essa é a logística da criação desse carrossel. Agora vamos começar a mexer no CSS porque está tudo tão horroroso que não dá nem para ter ideia de que isso aqui vai funcionar de algum jeito decente. Vamos fazer. Então, salva isso aqui, está salvo, beleza. Volta para o Sublime, está tudo pronto. Vamos trabalhar com o CSS em cima desses caras que a gente criou aqui. Eu tenho uma classe carrossel, que é a primeira de todas. Vamos trabalhar com ela. Classe carrossel, que vai ter regras. Depois dela, eu tenho a classe slides. Então, já vou poder colocar aqui que eu tenho uma classe slides. Dentro dos slides, eu tenho os slide. Então, slide, sem S, são os elementos slide, os meus inputs. Legal? Volta lá. Então, eu tenho o slide, aqui, ó, slide. E eu tenho S1, S2, S3, S4, também existem, mas agora eu não vou querer fazer nada, porque afinal eles já estão com a imagem dentro. Então, não preciso dessas classes. Eu vou precisar do indicadores e do indicador. Volta lá. Indicadores. Só uma vez. E indicador em singular. Pronto. As minhas regrinhas necessárias mínimas podem ser que sejam essas. Agora vamos entender o que eu vou fazer em cada uma delas. No carrossel, eu vou definir um tamanho. Tá? Um tamanho que eu quero que esse banner vá ter. Eu sei que eu quero que ele tenha 100% da janela. Isso de largura. Mas eu quero definir uma altura. Se a imagem vai distorcer, sim ou não, depois a gente vê. Eu quero criar uma faixa. Essa faixa é um destaque no meu site. É um banner rotativo que me traz promoções, me traz informações importantes, novas, que mudam com frequência. Eu quero dar um destaque para isso quando o cara entrar no meu site. Então eu quero uma coisa grande. Também não quero comer a tela inteira. Então, se eu pensar que a região de altura de navegação, a renderização da home, na primeira rolagem, antes de eu rolar, aquele primeiro pedaço, está dentro de um navegador, de uma tela que normalmente tem 768, 720 de altura em pixels. Então, eu vou tacar aqui uma altura, sei lá eu, grande. Vou chutar 500, 520. Bem? Um tamanho alto, que vai comer bastante da área de renderização da primeira visualização da página. E é de propósito, porque eu quero destacar essas coisas que estão no banner rotativo. Então, deixa lá no carrossel uma altura bem caprichada. Legal. Então, supostamente isso aí já me resolve grande parte dos problemas. Vou dar uma salvada e vou dar uma olhada na página e vou observar que nada mudou. Claro que não vai mudar. A minha região de carrossel, por mais que eu tenha definido uma altura de 520, as coisas que estão dentro dela passam desse 520. Então, você está vendo essa zona toda aqui para baixo. Para evitar que ele deixe vazar para fora, a gente pode no CSS colocar um overflow hidden, escondido. E aí, quando eu voltar para lá e der F5, você passa a observar que nem tudo vai ser mostrado. A minha região de carrossel tem 520 e tudo que estaria para baixo desse 520 para de ser mostrado. Como se eu tivesse jogado lá para dentro dessa caixinha de 520 e teria uma barra de rolagem aqui.
Só para testar, vamos ver. Vamos colocar um overflow alto aqui, ó, automático. Eu estou querendo fazer isso daqui, ó. Poder rodar aqui dentro, mas manter essa altura de 520. Eu gerei rolagem, só que eu não quero que o cara rode, portanto eu escondo as barras de rolagem dando hidden. E aí eu consegui efetivamente ter a mesma coisa, só que eu não consigo rolar. Não tem aonde pegar a barrinha, mexendo com o mouse também não desce. Então está tudo escondido para baixo. Mas a região está definida. Ficou bom. Essas coisinhas aqui eu não vou querer no final do projeto, tá? No final eu quero esconder esses elementos porque eles não vão ser vistos graficamente pelo usuário. Ele vai ver as bolinhas que a gente vai criar em formato label, mas esses aqui vão sumir. E ao sumir, esse espaço branco possivelmente vai sumir e o banner vai colar no topão lá de cima. E aí vai ficar mais bonito o meu site. Legal? Mas vamos aguentar esses caras visualmente aqui por enquanto, porque eu quero que você veja o funcionamento. Quando já estiver numa fase legal do projeto, eu escondo. Vamos lá. Já resolvi, então, esconder o conteúdo. O conteúdo já não está sendo visto. Legal pra caramba. Agora vamos falar dos slides. Os slides é o agrupamento das divs slide que estão uma embaixo da outra com as fotinhos dentro. Eu quero uma do lado da outra. Que bom. Display Flex faz isso para mim automático, até porque o Flex Direction é automaticamente row, portanto todo mundo na mesma linha, portanto todo mundo fica uma do ladinho da outra. Agora, se a minha tela tem 100% e eu tenho 4 imagens e eu quero mostrar essas imagens em 100%, então a largura desse agrupamento será 4 vezes maior, 400%. Se você estiver usando um número diferente de imagens, adequa essa largura. Eu tenho 6 slides, então são 6 vezes 100%. Aqui seria 600%. Tranquilo? E a altura vai ser 100%, porque eu quero a altura dos 520. Eu quero que os slides, o agrupamento, respeitem os 100% da altura do pai deles. E o pai deles é o carrossel. Se aqui tem 520, eu também tenho 520 de altura. Mas de largura não tenho 100. Eu tenho 4 vezes 100, porque são 4 imagens. Salvou, voltou e executou. Beleza. As bolinhas foram para o começo da página, porque ela está dentro da região do carrossel, está dentro da área dos slides. Então, ele vai ficar como primeira coisa, na mesma linha, a imagem do Stranger Things, e dos lados estão os outros. Vamos dar uma checada? Vamos dar uma brincada de trocar? Eu vou chegar aqui, em vez de ter na regra do carrossel, cadê a regra do carrossel? Vamos no carrossel e vamos dizer assim, ó, não é hidden não, é alto. Só para que você tenha a percepção de que realmente está do lado, tá? Agora veja que a barra de horizontal está maior porque está uma fotinho do lado da outra. Porque é Display Flex, Flex Direction Row. Então agora está uma do lado da outra. E o efeito do banner rotativo é justamente isso. Sumindo esses indivíduos aqui que não vão estar aparecendo, vai começar a página assim. Ó. E aí automaticamente eu quero que ele faça vou para aqui. Depois vou para aqui. Depois vou mostra a última. Tudo bem? Essa é a ideia de fazer com CSS e JavaScript e essa troca dessas imagens de forma lateral. Legal. Fez mais um pedacinho, já está indo para o caminho bom. Aqui, obviamente, não está com display alto, está com display hidden. Não tem barra de rolagem. Excelente. Vamos continuar esse cara. Agora discutindo a ideia do slide. Cada uma das fotinhos tem uma largura, e essa largura vai ser de, no meu caso, 25%, porque, mais uma vez, eu estou usando 4 imagens. 100% dividido por 4, 25%. Se você está usando um número diferente de slides, faz a conta e põe a largura adequada. Aí, eu quero dizer o seguinte, indicadores. Você que é a região, vamos lembrar, está aqui, ó, indicadores. É a região que tem as 4 labelzinhas, eu quero te posicionar e quero formatar as labels para que elas fiquem mais simpáticas. Então, indicadores, você que é o grupo de indicador, eu quero que você tenha o seguinte. Position Absolute. Eu quero que fique abaixo, então bottom, e não vai ser 0, senão vai ficar muito colado. Vamos jogar um número maiorzinho, 20. Então, debaixo da parte de slides do meu carrossel, eu quero 20 pixels de distância embaixo para mostrar os meus indicadores. Essa é a ideia da brincadeira.
Eu quero as bolinhas de lado a lado, então display flex, só para garantir que vão ficar uma embaixo da outra, uma do lado da outra, né? Flex direction automaticamente roll. E quero que eles fiquem no meio da tela. Então a gente pode brincar de várias formas. Eu vou brincar da seguinte forma. Por exemplo, eu vou dizer que o left é 50% para ficar no meio da renderização da página e vou descontar metade da largura do elemento para a esquerda. Então, vou fazer um transform, translate tira do lugar aquela posição baseada no eixo x e y. Como se eu vou mexer no eixo x, eu posso colocar o x e colocar o 0 no y, aí eu não estou mexendo no eixo vertical, só no horizontal. Mas como eu só vou trabalhar com um dos eixos mesmo, então só colocar um valor. E eu quero esse valor sendo metade da largura do elemento. 50% daquilo que ele é. Bom, teoricamente isso aqui vai funcionar, mas pode ser que dê problemas, porque quando eu falo para alguém que é de position absolute, é position absolute baseado em quem? Então vamos ver o que está acontecendo. Volta lá e executa. Aparentemente ficou razoável, porque 1, 2, 3, 4 veio aqui para o meio, está lá embaixo, 20 de distância da parte inferior da página, mas não é bem isso que eu queria, né? Porque o indicadores, ele faz parte de uma div, vai seguindo aqui a linha, ele faz parte da div carrossel. E eu queria que ele fosse 20 da parte mais inferior, a bottom, do carrossel e não do body. Então, no carrossel, eu tenho a opção de falar, por exemplo, e depois a gente muda se precisar, que o carrossel, volta lá no código dele, tem um position, e aí eu vou pôr relative para que o absolute do filho dele use ele como relatividade de posição para ficar embaixo do carrossel e não embaixo do body. Depois, mais para frente, se você quiser que o seu carrossel seja absoluto, troca aqui, porque também sem problema nenhum. O elemento filho dele vai ser position absolute de alguém que é também absolute. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Ah, não quero meu carrossel, quero que ele seja sticky. Ele fica no meio da tela e quando roda ele trava no topo 0. Também pode, não tem problema nenhum. Tá? O que importa é que esse cara que é pai do meu indicadores tem que ter um position definido para que esse absolute consiga olhar para esta posição e ser bottom 20 daquele elemento. Vamos ver se deu certo. Salvou, voltou, executou. Agora está 1, 2, 3, 4 aqui, ó, ficou difícil de ver, mas eles estão aqui a 20 de distância da região do carrossel e não mais da região da página, como estava antes. Legal, tá? Não, tá ficando bom. Vamos esconder essas bolinhas por enquanto, para a gente ver a figurinha na posição mais correta, para a gente ter noção se está ficando bom. Vamos esconder. Então volta lá e diz lá no CSS. Vou esconder qualquer posição aqui do CSS, está valendo. Vamos colocar aqui, ó. Seletor input, especificamente inputs do tipo radio, eu quero que sejam display none. Não sejam exibidos. Por que eu não vou falar só input e acabou? Porque eu não estou garantindo que no resto da página, porque eu estou fazendo banner só, mas pode ser que no resto da página, no header, no footer, no body, no main, no section, tenha inputs de outros tipos. Input time text, input time buttons, input time image. Então, se eu falar input display none, todos os inputs serão eliminados da página. Eu não quero isso, eu quero só os radios. Então, eu fiz aqui as inputs do tipo radio display none. Volta lá e testa. Espera aí que o Sublime quer que eu compre, eu não vou comprar. Volta lá e testa. E agora as bolinhas sumiram e a imagem de Hawkins ficou perfeitamente 100%. E se você observar, se eu colocar o maravilhoso overflow, deixa eu colocar aqui para você ver, eu vou fazer aqui por baixo, que aí fica bom da gente rolar vertical, tá? Vamos inspecionar o elemento. Vamos pegar aqui os meus slides e vamos colocar ele. É o slides? Não, é o carrossel. O meu carrossel, overflow, cadê? Ficou pequenininho, difícil de mexer. Vamos colocar alto aqui, ó. Só para a gente ver que agora eu posso rodar e agora está certinho que a imagem está 100% da tela, porque na verdade as 4 somadas são 400%. Então fica exatamente, ó, exatamente onde termina e começa a imagem, juntozinho da onde está. E vai ficar perfeitinho esse teco aqui. Beleza?
Tá ficando muito legal. Vamos continuar. Tira o inspecionário e vamos seguir. Vamos trabalhar agora com esses indicadores que estão horrorosos. Esses números 1, 2, 3 e 4 aqui, tudo coladinho, preto, não dá nem para ver direito, tá ruim. Vamos arrumar esse cara. Vamos lá. Indicador. Você vai ter uma largura pequenininha. Eu quero uma bolinha. Então, sei lá, 10 pixels. De altura e de largura. Um quadradinho, na verdade, eu estou fazendo, né? Ele é um quadradinho. Agora eu vou transformar ele em uma bolinha fazendo border radius. Border radius. Taca lá um border radius de, sei lá, 10 pixels e possivelmente você vai ter uma bolinha. Essa bolinha eu quero que seja um contorno branco. Então, border, aí um tamanho, pode ser fino, pode ser grosso e pode ser por pixel. Eu vou usar um pixel e vou colocar sólido, uma linha sólida e vou fazer ele ser branco. Beleza. Agora eu quero o quê? Que apareça o cursor da mãozinha para que o cara saiba que é clicável. Então muda o cursor do mouse para pointer, indicando que ali é alguma coisa diferente. E como vai ser um risco, só o contorno branco, vazado no meio, fino, a imagem vai ficar ruim de ver. Né? A imagem vai ser bem vista, mas a bolinha vai ser mal vista, vai ser pouco vista. Vamos ver. Dá uma olhada lá, está pouco vista. Vamos tirar os números de dentro também, para você ter noção das bolinhas, para as bolinhas ficar bonitinhas. Então não vai ter mais um porcaria nenhuma, 2 nenhum, 3 nenhum, 4 nenhum. Vai ficar sem texto dentro, só as bolinhas. Dependendo da imagem que esteja, não vai dar para ver. Se aqui for muito claro, vai sumir o branco. Se aqui for muito escuro, vai destacar o branco. Um jeito de fazer isso, para ficar melhorzinho, é você primeiro criar um espaço entre eles para ter melhor visualização. E segundo, é criar uma sombra. Porque aí mesmo que seja claro, a sombra vai fazer a definição para que você veja a linha branca. Então eu recomendo o uso dessa sombra nesse elemento, que aí vai facilitar. Ah, não quero, Fred. Quero fazer essas bolinhas de uma cor gritante que eu sei que as imagens de fundo não têm. Beleza, o site é teu, faz se você quiser. Eu vou fazer assim. Olha, eu quero que você tenha uma margem e vou jogar margem por todos os lados de, sei lá, 5 pixels, 6 pixels, alguma coisa do tipo, para afastar as bolinhas. Beleza. Veja que a quarta bolinha quase sumiu na blusa do personagem. Então vamos fazer. Sombrinha. Filter. Você tem um drop box, na verdade drop shadow, e aí eu vou colocar 2 de deslocamento, mais 2 de deslocamento, estou mexendo X no Y, 2 de movimento. Eu quero 1 de blur e eu quero cor. Pode ser feito por RGB, RGBA ou até mesmo o nome da cor, ou hexadecimal. Eu vou colocar black. Eu sei escrever black. Eu queria escrever black. Agora saiu black. Vamos ver se vai ficar bonito. Volta lá e dá a sombrinha. A sombrinha ajuda a ver. Tudo bem? Ela facilita o entendimento. Nessa imagem particularmente ainda não ficou muito legal, mas tá ficando bom. E tem o ponteirinho aqui, vai ficar mais legal. Se você quiser definir mais a sombra, mexe no blur, mexe na cor, mexe na grossura da bolinha, fica à vontade. Eu quero uma coisa sutil, eu acho que isso aqui ficou bonito. Vou deixar assim. Bom, eu tô com praticamente tudo preparado, né? O que falta aqui é firula, sei lá, fazer um indicador. Quando tiver no hover, o mouse em cima, muda de cor, põe um background branco. Vamos, por exemplo, colocar assim e ver como é que ficou. Não, assim não existe, é assim, beleza. E agora eu tenho lá a maravilhosa bolinha acendendo quando eu estou com o mouse em cima, para facilitar o entendimento do para onde eu estou indo, onde eu vou clicar, ou quem é a imagem que está sendo exibida. Olha a minha frase agora. Qual é a imagem que está sendo exibida? Não é a primeira bolinha? Então essa primeira bolinha já tinha que vir assim, porque depois ela vai mudar para 2, depois para 3, depois para 4. Então a primeira já está ativa, a bolinha tem que estar ativa também. Vamos criar um ativo para ele. Volta no CSS e diz, olha, além de ser branco, quando passo o mouse, indicador de classe genérica ativo, também vai ter background color branco. E lá no HTML eu digo que o primeiro indicador vai ter a classe indicador, que faz ela ser a bolinha, e também ela está ativa. Duas regras de classe genérica no
class list do meu elemento. Então, vai aplicar as duas para o primeiro. Salvando isso e olhando, você vai ver que a primeira já vem marcadinha, porque é a primeira foto, é a primeira bolinha. Legal? O que está faltando aqui? A gente fazer agora a parte que vai fazer com que eu clique aqui e mude a foto. Clique aqui e mude a foto, clique aqui e mude a foto. Você pode fazer isso de diversas formas, pode ir direto para o JavaScript se você quiser, mas isso dá para fazer com o CSS. Fazendo como? Pensa comigo. Cada elemento está dito que está numa div dentro da região slides. Uma está obrigatoriamente colada do lado da outra porque DisplayFlex fez isso. Se eu pegar esse primeiro e mudar a margem esquerda para um valor negativo, esse cara vai se deslocar para fora à esquerda. Como esse segundo está colado nele, vai andar junto e vai vir um pedacinho que estava para fora da tela, à esquerda um pouquinho mais para dentro. Quanto mais eu empurrar a primeira div para a esquerda, mais eu vejo as outras que estão do lado. Então dá para fazer isso com animação de CSS, com transição de CSS. E é isso que a gente vai fazer para deslocar esse cara. Eu vou usar este valorzinho S1 como a marcação do primeiro slide. E sabendo que o S1 é o primeiro, se eu mudar a margem do S1, todo mundo sai do lugar. Só para você entender, eu vou fazer fixo agora um teste para você ver que realmente se eu tirar o S1 do lugar, ele vai embora. Então vou fazer um teste de CSS para você ver. Não vai ficar assim, tá? Eu vou tirar. O S1, você já vai começar fora do lugar. Você vai começar com uma margem left de 150 pixels. Não vai fazer nada a ver com o projeto, mas é só para você ver. Qual a expectativa? Que a primeira imagem do Stranger Things ande negativamente, menos 150, ande para a direita, ande para a esquerda 150 pixels. Se ele andou 150 para a esquerda, a próxima imagem também veio junto com 150. Vamos ver como é que ficou. Salva tudo e roda. Veja que eu já andei 150 pixels para fora à esquerda e aqui eu tenho 150 pixels da próxima. Ficou claro isso? Significando que se eu trabalhar com porcentagem, vai ficar bom. Vamos fazer o teste. Se eu chegasse aqui e falasse, ó, não é para andar 150 pixels, eu quero que você ande 25% para a esquerda, portanto, menos 25%, porque eu estou usando 4 fotos. Lembra que cada slide tem a largura de 25%? Dá uma olhada. Cada slide tem 25%. Se eu falar para a primeira sair 25% para fora à esquerda, eu vou ver a segunda imagem direto. Vamos ver. Salvou, voltou, executou. Estou exatamente na posição da foto 2. Se eu falasse para ele que era 50% negativo, eu estaria vendo a terceira imagem exatamente alinhada no centro. E aí eu vou lá e coloco 75% e eu vou ver a quarta imagem. Beleza? Então, se eu quisesse, eu faria com que o clique trocasse imediatamente de 0 para menos 25, menos 50 e menos 75% de margem left, fazendo a troca das imagens. Pô, sensacional esse negócio. Então, vamos dar uma brincada nisso para ver o que acontece. Vou voltar aqui para o 0. 0 não precisa de porcento, porque 0 é unidade nula, né? Então, 0. Mas se quiser deixar 0% também pode, não tem problema nenhum. Mas vou deixar 0, porque 0 não se usa unidade de medida. O que eu quero dizer aqui? Ó? Presta atenção. Aquele elemento input, olha lá em cima, aqueles inputs, tem os IDs, slide 1, 2, 3 e 4. E lá embaixo a gente tem labels que, ao serem clicadas, selecionam o 1, 2, 3 e 4 desses slides. Então eu vou criar a regra de CSS que diz assim, olha, slide 1. Se você estiver checado, no momento em que acontecer essa checagem, você, por favor, interfira no S1 e faça a margem ser 0. Vamos fazer o segundo para você entender. Slide 2, segundo input radio. Se você for o selecionado, lembra que é só um que está selecionado, o resto não está.
o segundo cara for selecionado, então o S1 se desloca menos 25%, mostrando então a figura 2, porque é o slide 2. Se eu estou indo para o slide 3, então eu tenho que deslocar o primeiro a 50% à esquerda. E se eu estou no quarto slide, eu tenho que deslocar o S1 para menos 75%. Agora eu tenho regras de seleção. Olha que bonitinho que vai ficar. Volta, executa e vamos testar. Se eu clicar aqui, isso é uma label for input type radio lá de cima, chamada slide 2, que tem lá se tiver checked, desloca o cara. Deslocou. Se tiver checked, desloca o cara. Deslocou. Se tiver checked, desloca o cara. Deslocou. Tá trocando, ó. Primeira figura, segunda figura, terceira figura, quarta figura. Perfeito. Fred, mas a bolinha branca não está andando junto, né? Quando você tira o mouse, ela não vai ficar no lugar certo. Isso nós vamos fazer com o JavaScript. O JavaScript vai dizer que se eu clicar aqui, eu quero tirar essa classe de ativação daqui e trazer para cá. Calma, vamos discutir o CSS primeiro, porque ele não está pronto. Já está bom isso daqui? Tá. Só que não tem transição, ele troca imediato. É tipo uma piscada mudou. E dá para ficar melhor. O CSS3 me traz esses recursos e eu posso fazer com que as coisas fiquem mais simpáticas, que fiquem mais bonitinhas. E vamos fazer esse cara, então vamos adicionar transitions para esses caras. Volta para o CSS e vamos brincar aqui nas nossas classes de CSS. Slide. Eu quero que você faça a interação, qualquer interação que aconteça com você, eu quero que ela tenha um tempo. Eu quero que aconteça em 2 segundos. Beleza? Ah, eu quero mais rápido. 1 segundo. Ah, eu quero que seja mais rápido ainda. 0,5. Aqui é meio segundo. Beleza? Então você vai brincando com esses valores. Eu vou colocar 2 segundos porque a imagem é grande. Eu quero que a transição não seja tão rápida. Eu quero ver a transição acontecendo. Vamos salvar. Volta. E executa. Vou fazer com que a margem se desloque. Mas ela leva 2 segundos para acontecer. Já gerou uma animação muito legal. Olha lá. Ela vai e para. Ela vai e para. Agora, se eu clicar na 1, ela tem que ir em 2 segundos para lá. Então, vai rodar um pouco mais rápido. Vai lá. Foi, parou na 1. Vai para a terceira. Vai e para na 3. E está muito legal a transição do nosso banner, que será automatizado via JavaScript para trocar essas bolinhas sozinho, sem eu ter que clicar em nada. Qual que é a ideia? Que assim que passa um determinado tempo, isso aconteça sozinho. Depois isso aconteça sozinho. E vai trocando sozinho. E eu vou deixar isso em loop. Chegou no Round 6, volta para o Stranger Things. Foi para o Arcane, foi para o Demolidor, foi para o Round 6, voltou para ele. Isso automático, de tempos em tempos. O JavaScript fará isso para mim, sem eu ter que clicar. Legal? Bom, está praticamente pronto. Tem mais umas firulinhas que a gente pode pôr. Por exemplo, a bolinha, quando eu ponho, já fica brancona de cara. Pá! Pá! Eu posso colocar também uma transition nesse cara. Então, por exemplo, lá no meu CSS, eu posso dizer que o meu indicador, quando tiver o hover, né, ele vai levar uma transition. E essa transition vai levar, sei lá, 0,4 segundos. Então, se você notar agora, quando eu pôr o mouse em cima da terceira bolinha, ela não fica imediatamente 100% branca. Ela leva um tempinho para preencher, fica mais bonitinha. Então, um efeitinho mais simpático para a bolinha. Legal? Cara, tá sensacional isso aqui. Agora falta a parte do JavaScript para controlar esse cara. Tá? O resto parece que está tudo bem. Mas você há de discutir comigo o seguinte: olha, essa imagem aqui está ruim porque eles quase não aparecem. A outra, tudo bem, ficou boa. Aparece a mulherzinha do Arcane. No outro Demolidor está bem posicionado. O Round 6 está legal. E isso aqui são imagens, não são backgrounds. Tudo bem, pode ser em background? Pode. Vai ter que fazer uns ajustes adicionais, mas pode. O que é melhor? Agora vamos discutir melhor. Não sei o que é melhor, depende do seu projeto. Se você achar, presta atenção,
Se for background, a regra está no CSS, concorda? É um background image. E aqui as imagens estão no HTML. Diretamente aqui, ó. As imagens são essas. Pensa na forma de manutenção do site. Se é um site que, por exemplo, amanhã já vai ter uma mudança de informação nesse banner rotativo, nesse carrossel, que é a informação mais velha, que está no slide 4, já não precisa mais ser mostrada, e eu vou colocar na posição do primeiro slide a coisa mais importante nova do meu site. O slide 1 passa a ser o 2, o 2 passa a ser o 3, o 3 passa a ser o 4 joga fora e nasce o novo 1. Se você acredita que vai ser mais fácil você fazer essa troca aqui, fazendo a nova div, apagando a última e trocando o nome do arquivo de imagem, mantém como está. Se você acha mais fácil você não ter a imagem aqui, e se as informações das imagens de banner tiver que mudar, você troque no CSS sem mexer na estrutura da página, aí você faz em background. Vai depender de quem vai fazer a manutenção, qual a taxa de atualização dessa manutenção, qual o trabalho e o tempo que vai levar para fazer essa atualização. Então, é uma coisa que é uma decisão pura e totalmente do desenvolvedor. Escolha aquilo que você preferir. Beleza? Eu prefiro em background, porque se eu tiver que mudar as fotos, eu não preciso nem abrir o HTML. Eu vou no CSS, troco os numerozinhos dos arquivos de lugar e está pronto. Né? Para mim, eu acho que a solução é mais rápida. Então, eu vou fazer para você aqui a versão em background e aí você depois escolhe qual que você gosta mais. Para fazer em background, então, esses elementos de imagem não existem mais. Joga fora. Vou colocar todos em comentário para que você saiba que pode ser aqui, mas eu estou optando em não colocar aqui. Eu vou fazer por background. Aqui eu vou fazer um Ctrl+V, um Ctrl+V, um Ctrl+V, um Ctrl+V. Pronto, agora não tem mais imagem nenhuma nas 4 regiões de slides. No CSS, eu agora vou ter que criar esses backgrounds. Então, vou colocar, por exemplo, aqui que o S1 tem um background image, a URL dele é para fora da pasta do CSS, para dentro da pasta de imagens, e o arquivo é .jpg, o arquivo de 01. Já o S2, 3 e 4, 2, 3 e 4, usam as imagens, atenção, claro, 2, 3 e 4. Beleza. Vamos ver se isso só resolve, se já está tudo pronto, eu vou ter que mexer em características de background para melhorar isso aqui. Vamos olhar. Volta lá, dá F5, e visualmente parece estar igual. Tá? Parece, vou até dar um Ctrl F5 para você ver que isso não é cache, ele está igual. Por quê? Porque ele já tem 100% da altura e isso agora é um background. E o background está funcionando direitinho, sem problema algum. Será que realmente não tem problema algum? Vamos testar. Põe um F12. Eu fazer o F12 e tostar aqui, vamos ver se ele vai funcionar direitinho. A imagem já não está no 100%, né? Já cortou o ombrinho da menina. O demolidor já não está tão no meio, já está um pouco mais para a direita. Quer dizer que tem uma imagem aqui que eu não estou vendo. Vamos brincar um pouco mais. Põe no responsivo. Se eu tiver em 1024, olha lá, 1024. Os caras não estão mais no meio da tela. A personagem do Arcane quase não aparece, né? Cortou no olho. Então, por ser background, eu preciso dar uma mexida no background size. E o background size eu vou mexer para todos os slides. Então, eu vou na regra de slide, singular. Singular. Eu quero que você tenha um background size. E esse size vai ser cover, que é para ele fazer o conteúdo completo, cobrir. Agora vamos ver com 1024. Agora mudou completamente, inclusive eu vejo até mais dos personagens. Aí eu vou lá para a segunda foto. Está lá o Arcane, 100%. De largura, estou sempre pensando só na largura. É claro que eu previ a altura, mas a minha preocupação está sempre na largura. Porque a altura eu posso reduzir a hora que eu quiser, posso fazer uma faixa minúscula aqui. Tá? Então vamos para outra e está tudo funcionando, tá vendo? Se eu for para outras resoluções, por exemplo, a resolução bem maior, 1920. Olha lá. 1920, eu não vejo os personagens, isso é uma coisa ruim, mas a largura ficou 100%, ficou cover. Aí eu tenho o segundo com a largura
cover, tá boa essa também tá boa, e essa também tá boa. A única que ficou ruim foi a primeira, que foi a do Stranger Things, que eu praticamente não sei mais o que está acontecendo. Então vamos brincar de novo. Vamos olhar o código. Além de dizer que o background é cover para todo mundo, dependendo das escolhas de imagem, eu vou poder mudar o position do background. Por exemplo, eu vou poder dizer que no caso do Stranger Things, eu quero que seja centralizada a posição. E os outros, como estão bons, que começam do topo, eu vou colocar aqui a partir do topo, a partir do topo, a partir do topo. Top, top e top. E aí é questão de gosto. Agora eu tenho o Hawkins baseado no centro da imagem, então eu vejo ele bem até em 1920. Eu vejo esse cara bem porque está a partir do topo, esse parte bem por causa do topo e esse bem por causa do topo. Tomada de decisão administrativa. Vamos supor que eu não quisesse o Demolidor aqui. Né? Não faz sentido, porque ele está bom aqui, mas eu quisesse ele a partir a parte de baixo. Sei lá por que eu faria isso. Mas eu posso, para novas artes que vão vir depois da área de manutenção, depois que as coisas começarem a acontecer, eu poderia chegar aqui e falar, não, esse aqui eu quero por baixo. Esse aqui o alinhamento é por baixo, então, no caso do Demolidor, a terceira imagem, essa arte eu quero que comece da parte de baixo. E tudo bem. Então eu personalizo, eu deixo possível de alteração de posição de background, dependendo da arte que a pessoa me passou para colocar no banner. Beleza? Então com background também tem essa vantagem de alinhamentos de background, que se fosse para ser uma imagem lá dentro da div, eu teria que simplesmente garantir que a imagem está do tamanho certo, na largura certa, na altura certa, para que as coisas aparecessem do jeito que eu queria. Então, desse jeito aqui, eu prefiro, eu acho mais legal. Beleza? Tirou o responsivo, volta para trás. Eu estou aqui com essa imagem muito mais legal, essa imagem muito mais legal, essa também e essa também. Show! Estamos com o tal do carrossel clicável e selecionável pronto. Agora vamos para o JavaScript para automatizar esse cara e mexer nessas firulinhas que estão aqui. Bora lá. JavaScript, você ainda não existe. Vou te criar. Pasta do projeto, nova pasta, JS. Pastinha JS, novo arquivo, Ctrl S para salvar, dá o nome que você quiser. Vamos lá. Vamos pensar quais são os elementos que eu vou precisar capturar, selecionar da Query Selector para que eu possa interagir e detectar as interações do usuário. Eu vou precisar ter acesso aos indicadores, as bolinhas, porque eu quero brincar com as bolinhas de trocar branquinho e transparente, bolinha selecionada ativa. Quero mudar o class list. Então eu vou precisar dos indicadores. Vou criar uma variável indicadores. Não confunda, tá? Lá eu tenho um agrupamento chamado indicadores com elementos, labels, indicador. Aqui essa palavra da variável const indicadores não tem nada a ver com agrupamento, e sim com um array de elementos indicador singular que vai ser feita pela seleção do document Query Selector all para pegar todos e todos quem? Todos os indicador singular. Eu peguei mais de um. Se eu tiver 4, peguei 4. Se você fez com 6 ou com 8, você pegou os 6 ou 8. Aqui agora eu tenho acesso aos elementos indicador. Bolinhas. Eu vou ter também que ter controle sobre as radio buttons. Então, vou fazer uma constante para representar esses radios. E vou fazer um Query Selector também. E também um Query Selector all, porque eu vou pegar todos os inputs. Você escreve input. Que são dos tipos type radio. Se eu tenho 4 radio buttons, eu peguei 4 radio buttons. Legal. Agora eu quero uma variável que vai mudar de valor, portanto let, que vai indicar qual é aquele que tem que ser o slide a ser apresentado. E eu começo do 0. Então, qual é o slide que tem que ser? O 0. Beleza. Então, se é o 0, eu estou contente, estou feliz. Agora, os bolinhas brancas labels, os meus indicadores, eles são clicáveis. E eu quero controlar esse clique. Porque eu não quero só selecionar com o label fora aquele elementozinho
radio. Eu quero tomar mais atitudes em cima disso. Então eu vou brincar fazendo add event listener. Então eu diria, da lista de indicadores, o primeiro terá um add event listener e o evento é de clique. E eu quero que ele faça, você escrever clique, eu quero que ele mude o slide. Mudar slide. É o nome da função. E eu vou fazer isso para o indicador de 0, indicador de 1, indicador de 2, indicador de 3 e quantos eu tiver. E depende de quantos eu capturei aqui. Para deixar o JavaScript mais inteligentezinho, um pouquinho, eu sei que são 4, eu poderia simplesmente colocar 4 caras aqui. E na mão. Põe 4 caras e troca esse númerozinho aqui para 1, para 2 e para 3. Show? Pode ser isso. Mas, pô, eu sei que é de 0 a 3, eu sei que esse cara sabe quantos itens tem, não tem por que fazer na mão. Faz um for. É mais bonito fazer o for. Então, for, e for é com F. Você vai criar aqui uma variável que começa no 0, que vai, então, ser enquanto for menor do que a quantidade dos itens que eu tenho no meu array. Eu vou querer continuar fazendo e subindo o valorzinho do i. E aí eu tenho um cara só desse dentro. E aqui eu ponho o i do colchete. Então o for vai virar 4 vezes, no teu se tiver 6 vai virar 6 vezes e assim por diante. Eu quero guardar também nesses indicadores a informação de qual é o índice que a bolinha representa. Porque tem 4 bolinhas na tela. Elas não sabem em que posições graficamente elas estão. Então eu não sei qual é que ela representa o quê. Então eu vou setar um atributo. Vou chamar isso de índice, que ela vai representar, e vou pôr o valor que ela representa. Então, quando eu fizer a captura do primeira bolinha, eu falo, primeira bolinha, você tem evento de clique e você é o índice 0. A segunda bolinha do for, quando vai ganhar o evento, ele ganha o evento de mudar slide e também ganha a informação de que o índice dela é 1. E assim por diante. Vou tentar te mostrar isso lá no HTML para ver se você entendeu o que vai acontecer. Então salva esse cara, para um pouquinho de querer entender esse JavaScript, que vai ter muito mais coisa, mas vamos testar esse pedaço desse for para você ver acontecer esse setAttribute, índice igual a i. Página. Lá no finalzão, quando acabar tudo, chama o script que você acabou de criar. Você vai ser um source na pastinha de JavaScript e chama script.js. Vai lá no navegador, F5, F12, e aí eu não consegui ver nada porque deu erro. Ele diz assim, uncaught reference error, erro de referência, não tratado. Mudar slide não está definido. Poxa, Fred, peraí. Eu mandei pegar isso, ele pegou. Eu mandei pegar isso, ele pegou. Mandei definir isso, ele definiu. Aí eu mandei ele fazer um for, que diz que cada elemento desse vai apontar para o evento de clique para algum lugar. Só que algum lugar eu não criei. Vamos criar vazio só para poder fazer o teste? Mudar slide. Não tem nada dentro, não precisa ter nada dentro, eu só quero testar. Volta lá, dá um F5. Vamos dar um inspecionar na bolinha. Veja que agora cada um deles, por mais que não esteja no código-fonte da página, as labels ganharam índices 0, 1, 2 e 3 assim que a página rodou. Assim eu sei que esse indicador é o índice 0, esse indicador é o índice 1, esse é o 2 e esse é o 3. Eu vou poder usar essa informação via código JavaScript. Legal? Então, em tempo de execução, além de criar o evento de clique, eu ainda defini o índice. Show. O que eu quero fazer nesse momento, então? Quero mudar o slide. Então, vamos mudar o slide. Volta para lá. Mudar o slide. O que é mudar o slide? Mudar o slide é dizer assim, escuta, se todos os 4 labels disparam o mudar slide, então eu tenho que saber qual é o índice para saber qual que vai ficar pintadinho de branco e qual que não vai estar pintadinho de branco. Vamos fazer isso. Vou falar para o qual, que é a minha variável global, que olhe para o elemento que foi clicado, this, e que vá lá pegar o atributo índice.
Assim eu sei exatamente qual o índice de bolinha que eu cliquei. Tem 4, 0, 1, 2 e 3. Se eu cliquei no primeiro, é índice 0. Ele vai pegar esse índice 0 e dizer, então é para mudar para o slide 0. De repente eu estou no quarto slide, tudo bem? Eu vou dizer qual que eu cliquei para saber para onde ele tem que ir. Sabendo disso, agora eu vou dar uma brincada de passar por todos os indicadores que existem, vou deixar só ativo aquele que é quem eu cliquei, portanto qual, e desativar o ativo em qualquer outro para não ficar ninguém além dele pintadinho. Então é um outro for. For, let, aí você pode aproveitar a variável, porque eu já estou fora daquela, então eu posso fazer de novo. Esse meu i, enquanto forem indicadores menor que a quantidade que tem, vai lá, faz um mais, e vamos fazer um if. Se o i que eu estiver bate exatamente com o qual eu selecionei, então eu quero que em indicadores deste indivíduo que está nesse momento aqui, a class list, a lista de classes desse elemento, ganhe a classe ativo, que é uma classe genérica que deixa background branco. Caso contrário, se não é aquele que eu cliquei, então todos os demais, e vai passar por todos os outros por causa do for, vai remover a classe ativa. Então se estava no anterior, ou em outra bolinha, eu marco a bolinha que eu quero e desmarco todas as outras que não sou eu. Vamos ver se deu certo. Salva, volta, executa. Vou deixar agora nas bolinhas para você ver que o primeiro tem ativo. Eu vou clicar no terceiro, que é índice 2. Olha o que aconteceu automaticamente. Ele tirou o ativo daqui de cima e jogou o ativo aqui embaixo. Porque ele passou pelo for em todos eles. Eu tinha clicado no índice 2, ele foi 0 não é 2, tira. 1 não é 2, tira. 2 é 2, coloca. 3 não é 2, tira. Então agora ele troca a bolinha de lugar. O lugar que eu cliquei, além de trocar a imagem, está trocando a figurinha branca do meu ativo. Show! Ficou bonito pra caramba esse negócio, hein? Legal, muito legal. Agora vamos brincar mais. Eu vou brincar agora com um cara que chama-se intervalos de tempo, tá? No JavaScript. O que eu vou querer fazer? Pensa na lógica e depois você entenda o que vai acontecer. Primeiro, para que eu possa controlar de forma automática e ficar ativando e desativando esse automático conforme meus cliques, eu vou acabar dizendo que eu não quero que o label tenha seu comportamento padrão. Então aqui nesse cara eu vou pôr uma variável que representa o evento e vou dizer event prevent default. Para que isso? Para dizer quando deve marcar a radio button correta. Quando mudar o checked da radio button correta, a imagem anda. Fred, mas já estava andando. Eu sei, mas é que agora eu vou ter dois momentos de movimento. Um movimento que vai nascer automático e durante esse automatismo todo, o usuário ainda pode clicar e mudar a navegação do tal do carrossel. Então agora eu tenho dois controladores, um automático e um humano. E se eu deixar simplesmente de fazer a troca da checkbox checked pelo clique da label padrão, vai funcionar a troca da imagem, mas as bolinhas brancas vão ficar toda embaralhadas. Tenta aí que você vai ver que vai dar um monte de problema. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, quando for mudar o slide, a primeira coisa que eu quero que faça é que nenhuma radio button esteja marcada mais. Tira de todo mundo, ninguém mais está marcado, para que eu decida exatamente qual é aquela que vai estar marcada. Então, eu vou dar check de falso na galera toda. For, let, i igual a 0, radius, todas as radius, length, enquanto meu i for menor que ele, então eu vou andando mais. E vou tirando das radius o checked. Como é que eu tiro? Eu vou dar um remove attribute. Eu vou tirar o atributo inteiro. Tree, faltou um aqui. Eu vou tirar o atributo checked completamente dos elementos. E se ninguém tem checked, ninguém está marcado. E agora que ninguém está marcado, quando eu souber qual que eu quero que seja, é essa radio que eu quero que seja marcada. Então a radius de
I, na verdade de qual, que é quem eu quero, vai ganhar novamente o atributo checked. E para manter o padrão, põe o valor checked. Se eu souber escrever checked. Beleza? Salva, volta e testa. O ativo está no índice 0. Cliquei no 2, foi para o 2. Cliquei no 3, foi para o 3. Cliquei no 1, foi para o 1. Cliquei no 4, foi para o 4. Funciona igual. O manual está perfeito. Eu agora preciso do automático. Bom, vamos entender como é que é o automático e como é que eu vou que o manual tem que bloquear o automático. Então, finge na sua cabeça que isso aqui está rodando sozinho. Começou a página sozinho, passou um tempinho, mudou para cá. Passou mais um tempinho, mudou para cá. E o teu usuário quer ver de novo o 2. Ele vai clicar aqui. Só que o automático levaria para o 4. Só que você tem que falar para o automático parar de funcionar para que essa interação que ele tenha feito com o mouse funcione. Só que se você mandar parar o automático, nunca mais o automático funciona. Então, assim que eu terminar de mostrar a opção que ele clicou, um tempinho depois eu falo para o automático, volte a funcionar. E para saber funcionar, ele tem que saber aonde ele está, para saber que ele automaticamente tem que ir para o próximo certo, e não embaralhar e cagar tudo. E não embaralhar e estragar tudo. Beleza? Bom, vamos fazer o automático e vamos ver os detalhes que acontecem para ele. Volta lá. Vamos fazer uma nova função. Aqui embaixo. Eu vou chamar esse cara de mudar automático. Function. Mudar automático. Mudar automático. Vai pegar a variável qual, aquela que estiver, naquela vez, não sei qual vai ser, aquela que tiver, e vai somar mais um. Então, se eu estou na 0, vai virar 1. Se estiver na 1, vai virar 2. Se eu estiver na 2, vai virar 3. E aí é o problema. Se eu estiver na 3, que é o índice 3, não tem o índice 4, portanto tem que voltar para 0. If eu terminar de somar e der 4, então não é mais 4. Volta para a primeira, volta para o 0. Lembrando mais uma vez que eu estou usando 4 imagens de banner. Se você usa 6, aqui é igual a 6. Se você usa 8, é igual a 8. Adeque conforme a quantidade que você precisar. Agora que automaticamente, sei lá como é que esse cara vai rodar, mas automaticamente ele mudou o número, o que eu tenho que fazer? Praticamente a mesma coisa que o de cima. Eu tenho que tirar os checkeds da galera e tenho que marcar a bolinha branca dizendo quem é a pessoa que vai ser clicada. Ctrl C, Ctrl V. Só que agora eu não preciso mais pegar a informação do clique da pessoa. O qual foi controlado automaticamente. Então, essa linha, tchau. O resto é igual. Então, mudei a informação do qual, que teria sido o clique da pessoa, só que aqui é automático. Limpo os checkeds das radios. Marco aquela radio certinha do qual que foi calculado. E mudo a posição da bolinha branca. Então, mudar automático seria isso. Só que eu preciso chamar esse mudar automático, por exemplo, de, sei lá, 3 em 3 segundos muda o banner. Então alguém vai ter que fazer isso para mim. Vou fazer. Pode ser embaixo, pode ser em cima, não importa. Vou fazer mais uma função. Eu vou chamar isso de iniciar temporizador. Temporizador. E aí eu vou usar o maravilhoso set intervalo que existe aqui para a gente trabalhar. Eu vou criar uma variável chamada temporizador. Essa variável eu não vou definir ela aqui, porque eu preciso que ela exista em mais de uma função. Então eu vou criar ela lá em cima. Posso pôr um 0 dentro, posso pôr nada dentro, porque afinal ela vai ser definida depois. E uma vez lá embaixo eu não redefino, mas digo que ela será igual ao comando set intervalo, que pede para funcionar o nome da função que será chamada e em quanto tempo ela tem que ser chamada. Esse 3.000 representa 3 segundos. Se você quiser 5 segundos, 5.000. Beleza? Eu vou por 3 segundos. Legal. E aí eu vou dizer aqui embaixo, fora de tudo, iniciar temporizador.
que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Assim que a página carregar, ela carrega o script. O script lá de cima já capturou os indicadores e os radios, já zerou a call para 0, já tem uma variável temporizador vazia. Já criou eventos de clique para os indicadores de bolinha e já definiu os índices. Depois disso, ela não fez mais nada. Ela só definiu funções que não são executadas agora, somente quando acontecer os eventos. Então, ela preparou o mudar slide, ela preparou o mudar automático e ela preparou o iniciar temporizador. E, por fim, quando está tudo codificado e preparado, eu mandei sim executar o iniciar temporizador. Então, assim que terminar de carregar o script, ele vai começar o movimento automático. Se o código daqui do movimento automático estiver certinho, o 0 é o primeiro, que está definido lá em cima, 0. Então, quando passar 3 segundos, ele vai mandar falar, que é 0 mais mais, 1. 1 não é 4, então é o próprio 1. Vai colocar todas as radios sem o checked, vai no radius de 1, que é a segunda bolinha, vai marcar o checked nessa radio, fazendo a imagem mudar, e vai colocar a bolinha branca na segunda posição, que é o índice 1. Beleza? Aí sozinho, 3 segundos depois, vira 2, faz com o 2, vira 3, faz com o 3, vira 4, volta a ser 0 e faz com o 0, volta, faz com o 1, e vai ficar em loop eterno, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, e você vai ver o efeito agora se não tem nenhum erro de digitação. Volta lá, tira o F12, aperta F5 e observa, não estou fazendo nada, tirei o mouse de cima e o cara está rodando sozinho, na ordem corretinha, e quando ele tentar ir embora do round 6, ele volta para o primeiro, porque voltou a ser 0. E agora ele está em loop eterno, o que é ótimo. Só que se eu clicar em alguém, vai estragar o brinquedo. Vamos lá, vamos deixar ele para o 4, para o 1, agora eu vou para o 3. Ele foi para o 3, e aí já foi para o 4, porque o tempo não parou, ficou uma mudança rápida demais, e estragou o brinquedo. Então eu preciso dar um tempo, porque se o cara clicou em algum lugar, é porque ele quer ler aquele cara. Ele quer mais tempo ali, e eu não quero que troque. Legal? Então vamos dar mais um detalhezinho para encerrar o vídeo, dizendo o seguinte: olha, quando acontecer de mudar o slide porque o cara clicou, então eu tenho que dizer que aquele temporizador tem que imediatamente parar. O temporizador, você que é o intervalo de 3 em 3 segundos, eu não quero mais que você seja clear interval. Desliga o temporizador que você criou no inicializar temporizador. Veja, a variável é global. Em algum momento eu falei, seja um controlador de 3 em 3 segundos. E agora eu falei, não seja mais. Desliga. Não tem mais o 3 em 3 segundos. Agora ele para o intervalo. Vamos testar. Voltou, F5. Automaticamente vai para o 2. Automaticamente vai para o 3. E eu vou clicar no primeiro. Cliquei. O automático parou. Agora eu estou no primeiro. E vai ficar no primeiro para sempre. Mas daí ficou bobo, né? Eu posso agora só manualmente mudar? Ele não vai começar a rodar sozinho de novo? Se eu não falar, não, ele não vai funcionar mais sozinho de novo. Mas eu posso fazer isso sim. Olha lá. Eu mandei parar o automático. Eu fiz manualmente a troca. E agora eu vou dizer, olha, eu vou esperar um tempinho, um pouco maior, para dar tempo do cara ler o que ele queria clicar e ver, e vou começar o temporizador de novo. É um outro comando diferente, não é o set interval, é o set timeout. Passando um determinado tempo, por exemplo, 5 segundos, eu quero novamente inicializar o temporizador. Então ele para o temporizador, faz o que eu quero fazer e depois de 5 segundos começa o temporizador de novo. Se eu clicar de novo, eu paro de novo, faço o que eu quero e volto daqui 5 segundos a fazer o automático de novo. Salvei, voltei, F5. Vamos esperar o automático rodar. 3 segundos muda, 3 segundos muda, vou para o primeiro na mão e vou ficar aqui 5 segundos.
5 segundos depois, parado para a leitura, ele liga o automático de novo e agora de 3 em 3 volta a mudar automaticamente, normalmente, em loop eterno. O Demolidor vai para o round 6, do round 6 volta para o Stranger Things. Beleza? Gente, tem bastante código, bastante coisa que a gente fez, bastante detalhe. Não deixa de replicar esse conteúdo, refaz esse banner inteiro rotativo. Brinca com o código, muda a quantidade de imagens, muda o tamanho das coisas, localização dos itens. Fica à vontade de brincar com esse cara para que você descubra as nuances do que você pode ter ficado com dúvida e você melhore o seu conhecimento. É isso, veja o vídeo quantas vezes quiser e bons estudos. Até a próxima.